Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Simplificando e hoje vamos continuar a simplificar, a estudar, a compartilhar o livro de Provérbios. E hoje nós vamos para o Provérbios capítulo 2. Fique por aqui. Então vamos lá, né? O capítulo 2 de Provérbios é um capítulo muito gostoso, um capítulo que eu gostei muito de ler. Sim, porque muitas vezes, antes, quando eu não conseguia compreender, entender a Bíblia, eu ficava, gente, mas como, né? Entender um livro tão complicado como o livro de Provérbios, como simplificar a leitura de Provérbios, como entender, né? Como assim, gerir ela como um alimento realmente. E assim, eu tive essas perguntas no início, quando eu não conseguia ter essa compreensão, esse entendimento. E assim, no capítulo 2, tem um versículo que fala exatamente isso, né? Quando a gente começa a entender, né, as palavras, o porquê que a gente começa a entender, qual o motivo que nos leva a entender a Bíblia, né? Qual é o ponto-chave para a gente começar a ter conhecimento sobre a palavra. Eu achei muito interessante que eu nunca tinha observado e eu observei. Vamos lá? E fique aqui, né? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então fique aqui, né? Vamos compartilhar, vamos simplificar esse livro gostoso que nos traz tantos conselhos, né, maravilhosos, né, que nos ensina tanto, né, sobre a vida, sobre tudo. E sim, vamos descobrir, porque tem muita gente que ainda não entende, né, não consegue chegar ao conhecimento da palavra. O porquê que é tão difícil, né, muitas vezes de entender a palavra. Tá escrito aqui no Provérbios 2. Vamos descobrir? Provérbios 2 Provérbios 2, do versículo 1 até o versículo 7, mais ou menos, ele nos exorta a buscar a sabedoria de todo o coração, os benefícios que a sabedoria traz, né, quando a gente busca ela. Fala pra gente buscar, né, como se a gente estivesse buscando um tesouro, estivesse buscando prata. Isso fala lá no versículo 4, né? Como a prata buscares e como tesouro escondidos procurares, né? Então, assim, que a gente deve buscar ela como se a gente estivesse buscando por um tesouro, porque é um tesouro, gente. A sabedoria, assim, eu acho que é o maior tesouro que você pode buscar na sua vida, é a sabedoria. Tanto é, né, que quando Deus falou com Salomão lá e perguntou o que ele queria, o que ele pediu? Sabedoria. Então, assim, é o tesouro mais precioso que a gente deve buscar. E assim, aqui no início, né, de Provérbios 2, ele nos exorta a isso, a buscar por sabedoria, como se a gente estivesse buscando por um tesouro. E aí, lá já no seguinte, né, no versículo 5, fala: então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Exatamente. Então, mais uma vez, igual falou lá no capítulo 1, tá falando aqui, se repetindo no capítulo 2, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que quando você busca, assim, incansavelmente, como você busca, como se estivesse buscando um tesouro, você vai entender que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E como eu falei lá, né, no vídeo anterior, do capítulo 1, o temor não é o temor de medo, não é ter medo de Deus, né? Não é ter medo das mãos de Deus pesar sobre você, não é isso. É um temor de honra, de respeito, né? De entender aquele que te criou e respeitar, ser obediente à palavra. Seguindo então para o versículo 6, fala: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, você tem que buscar como se estivesse buscando um tesouro, mas mesmo que você busque, quem dá é ele. Porque quando você busca, assim, como se estivesse buscando um tesouro, você vai entender que é o temor dele, né? Que é o princípio de toda a sabedoria. E quando você entende que é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, aí sim, ele te dá a sabedoria. A sabedoria vem, o conhecimento, o entendimento. No versículo 7 fala: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Mas como assim? Então, assim, eu busco, mas se eu não for reto, eu não recebo? Calma, deixa eu explicar. É assim, se você buscou o Senhor, né, como se estivesse buscando um tesouro, você vai entender que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E quando você entende que é o temor do Senhor, uma pessoa temente a Deus, ela anda por caminho reto. E o que é esse caminho reto? O que Jesus fala, né, na palavra dele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, quando você busca por sabedoria, você entende que é o temor do Senhor. E quando você teme ao Senhor, você entende que o caminho reto é Jesus, é Cristo. E quando você busca por Cristo, ele é a sabedoria plena.
Entendeu? Então o Senhor, ele dá a sabedoria àqueles que caminham com Cristo, aqueles que estão no caminho com Cristo, buscando a cada dia ser mais parecido com Cristo, aqueles que creem em Cristo. E aí, seguindo mais adiante, né? Seguindo mais adiante, no versículo 10, fala exatamente o que eu falei no princípio, né? Aqui no versículo 10, ele explica pra gente por que muitas vezes a gente não chega ao conhecimento, a gente não entende as coisas. Vamos ler? No versículo 10 fala assim, ó: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à sua alma. Mas calma aí, eu tô buscando sabedoria e como que ela vai entrar no meu coração? Aí, assim, no versículo 7 a gente não falou que quando a gente entendeu que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e quando a gente entende que o temor que o princípio da sabedoria é o temor, ele nos dá a sabedoria, mas ele dá a sabedoria aos que são retos. E quem são os retos? Os retos são aqueles que temem ao Senhor, que buscam Cristo, certo? Então, assim, aí no versículo 10 fala, né? Porquanto a sabedoria entrará no seu coração. O que é a sabedoria? A sabedoria é Cristo. Eu não falei, né, que quando a gente busca por Cristo, ele é a sabedoria plena? A sabedoria plena é Cristo. Então, quando a sabedoria entra no nosso coração, quando Cristo entra no nosso coração, o conhecimento é suave à nossa alma. Olha que show, gente. Olha que top. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, por que eu não percebi isso aqui antes, né? Às vezes até percebi, mas não com a intensidade que eu percebi hoje. Então, assim, eu já até sabia disso, mas eu não tinha lido isso exatamente em Provérbios, né? Que quando a gente recebe Cristo, fica mais suave, né? A gente consegue mais entender a palavra de Deus. Então, aqui tá falando que quando a sabedoria entra no seu coração, quando Cristo entra no seu coração, o conhecimento é suave a minha alma. Então, o que é suave a minha alma? Traz paz, traz alegria, o conhecimento da palavra, né? Quando eu busco ler a Bíblia, não é aquela antiga Kátia que lia a Bíblia e não entende nada. É algo suave, é algo agradável, que me traz paz, que às vezes eu posso estar angustiada, eufórica. Quando eu leio a palavra, ela é suave a minha alma, ela traz alegria à minha alma, traz paz, porque a nossa alma, né, é as nossas emoções. Então, quando eu leio a palavra, ela traz essa paz, essa alegria. Por quê? Porque Cristo primeiro entrou no meu coração. A sabedoria primeiro tá lá no meu coração. Por isso eu consigo sentir essa paz. E aí, né, nos versículos seguintes, ele nos fala, né, por que a gente precisa desse conhecimento, por que a gente precisa desse conhecimento da palavra, né, da sabedoria. Ele fala no versículo 12, para te livrar do mau caminho do homem que diz coisas perversas. Então, para nos livrar, né, de toda mentira, de todo engano, né, que o mundo, né, que o maligno traz. E assim, nos versículos seguintes ele fala mais disso, né, o que vai acontecer, né, com aquelas pessoas que elas não se entregam para Jesus, aquelas que não buscam o conhecimento, que não buscam a sabedoria que é Cristo. Então vai desenhando, né, o caminho delas. Lá no versículo 20 fala, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Então, assim, para que a gente ande pelos caminhos bons e guarde, né, os caminhos daqueles que são justos. E quem que é justo? O único que foi justo foi Cristo, né? Então, quem são os justos, né, aqui na terra somos nós. Porque nós, né, quando Deus, né, olha pra gente, ele não vê a Kátia, ele não vê você, ele não vê a Maria, ele não vê o João, ele vê Cristo. Então, nós somos os justos aqui. Então, os nossos caminhos são guardados. Mas os nossos caminhos são guardados quando? Quando eu busco por sabedoria. E quando Cristo entra no meu coração, o que acontece? É suave o conhecimento, é algo agradável e essa alegria, essa suavidade que traz é para me tirar, né, dos maus caminhos, da iniquidade, né, me mostrar o que é a justiça, né, o que é, né, a equidade e o que são os bons caminhos, né, isso fala lá no versículo 9. Então entenderás a justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Então, é isso, o capítulo 2, né, de Provérbios, ele nos exorta a essa busca pela sabedoria, a essa busca pelo conhecimento, e ele nos deixa, assim, um grande ensinamento, né, que a gente só vai conseguir ter o conhecimento perfeito da palavra, que a palavra vai ser algo suave pra gente, que vai acalmar a nossa alma, né, quando a gente entender que a sabedoria é Cristo e a gente buscar por
Cristo, né? Quando a gente busca andar com Cristo, ele é a plena sabedoria, né? E ele sempre vai nos dirigir para os caminhos retos. Então, obrigada por todos vocês que ficaram aqui até o fim. Deixa o seu like, né? Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal. Compartilha esse vídeo com alguém que também às vezes tem dificuldade de entender, né? O livro de Provérbios. E comenta lá o que você achou desse compartilhamento nosso. Alguma dica do que você quer que eu fale, outro livro, né? Por enquanto a gente vai continuar lendo o livro de Provérbios até o final, mas ele já vai colocando lá qual livro que você quer que a gente leia, se você gostou, se você não gostou, alguma dúvida, alguma pergunta, que eu vou responder todos, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e tchau, tchau!